Queridos irmãos, a graça e a paz é motivo de alegria estarmos mais esse domingo compartilhando da palavra do Senhor. E querendo, desde já, agradecendo a Deus pelo milagre que Ele tem nos dado, principalmente hoje, de nos dar mais um dia de vida. Então, somos gratos ao Senhor e que Deus assim continue abençoando a cada ouvinte dessa palavra, entenda o milagre que Ele fez em nossas vidas, nos dando o direito de viver. Então somos gratos. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia que não merecemos, mas é o Teu amor que nos dá o direito de viver. Queridos irmãos, hoje estamos compartilhando em 1 Samuel, capítulo 17, vamos estar compartilhando a respeito de Davi. Davi dispõe-se à peleja contra o gigante. Então vamos estar lendo do versículo 37 em diante, vamos estar lendo alguns versículos, podendo ver até o versículo 32 que diz: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém, por causa dele, teu servo irá à peleja contra esse filisteu. Então seria a luta com o gigante. E ali Davi, ele se comprometeu para enfrentar o gigante. E podemos ver o versículo 37 que diz o seguinte: Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes e propôs sobre a cabeça uma capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de si. Então, queridos irmãos, tem algumas coisas que acontecem em nossa vida que não nos dá para continuar, para conviver com aquilo. Então veja o seguinte, são as desobediências, as coisas que têm trazido a gente ficar longe de Jesus. Então essas coisas não compartilha, essas coisas não dá com a intenção de conviver. Então a mesma coisa, Davi, ele não tinha o costume de usar aquilo, de usar aquelas vestiárias, aquelas couraça, espada. Então veja o seguinte, Davi passou a usar realmente o que ele fazia bem. E é o que precisamos fazer. Precisamos fazer aquilo que nos faz bem, que é servir ao Senhor. E podemos ver o versículo 40 que diz assim: E tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 chechos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia a saber no surrão e lançou mãos da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Então veja o seguinte, ali seria as ferramentas que Davi se sentia bem para servir, para fazer o seu trabalho. Era aquela peleja a enfrentar ao gigante. Podemos ver ainda, queridos irmãos, que aqui no versículo 42 diz: E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Deuses aqui de letra minúscula.
deuses sem poder. Esses eram os deuses do filisteu. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Então era a confiança por ser forte, mas o filisteu era um homem que não tinha Deus com ele. Era um homem que não era obediente ao Senhor. Usava da sua força, usava do seu corpo físico para intimidar. Então vocês vejam no versículo 45 que diz: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lanças e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então, queridos irmãos, nos mostra aqui a Davi que não precisamos temer a mal nenhum, porque você estando com Deus, você não precisa mais de nada. E é isso que esse texto ele tem nos mostrado. Mostra ainda aqui o versículo 43, diz: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Então vocês vejam a confiança de Davi. E qual era a arma de Davi? Somente 5 cheixos, a fenda, que era tipo uma baleadeira sem cabo, que ele botava a pedra, rodava e jogava. Essa era a arma. E ainda diz assim: e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Então veja o seguinte: precisamos de quê? Precisamos de Deus. As coisas que venham acontecer, os gigantes que venham levantar, essas coisas que têm aparecido, entrega para Deus. A guerra é dele, porque nós não temos poder. O poder ali de Davi estava sempre com Deus. E podemos ver aqui ainda o versículo 48 que diz: e sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi, correu ao combate, encontra-se com um filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Então, queridos irmãos, vocês vejam que a confiança, e quando Deus está à frente, não tem gigante que se levante, que nós não podemos vencer. Ainda o versículo 51 diz: e pelo que ocorreu a Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou sua espada, e tirou da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça, vendo então o filisteu que o seu campeão era morto, e fugiu. E fugiram. Então veja, queridos irmãos, que esse momento é o que precisamos, confiar em Deus. Precisamos estar como Davi. A gente vê ainda no versículo aqui, o 57, diz assim: voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Disse-lhe Saul: de quem és filho, jovem? Disse Davi: filho de teu servo Jessé, belemita. Então vocês vejam, queridos irmãos, que precisamos ter a confiança em Deus. Davi apenas ali com aqueles 5 cheixos, a funda, ele enfrentou o
gigante e conseguiu a vitória. Nós também vamos ter essa vitória se confiarmos em Deus, se tivermos a certeza realmente que Deus, Ele está à frente de todas as batalhas. Então precisamos entregar, temos essa batalha da pandemia, entregamos na mão do Senhor, já veio esse milagre, uma vacina feita em 1 ano, praticamente, o milagre que tem diminuído, temos que ter o cuidado que hoje Pernambuco já teve em alta, estava em baixa, mas precisamos orar, confiar em Deus, que tudo vai ser resolvido e ter a confiança, porque as batalhas, o gigante tem se levantado. Eu não sei, meu irmão, qual o gigante que está se levantando hoje na tua vida, mas confia em Deus, como Davi. Ora ao Senhor, fala com o Senhor, escuta o Senhor falar contigo lendo a Bíblia e pode confiar que o gigante vai cair sobre terra e Deus vai te dar a vitória. Queridos irmãos, eu vou estar orando por todos que compartilharam essa palavra comigo. Nosso Deus e Pai, queremos te agradecer pelo milagre feito em nossas vidas, nos dando o direito de viver. Senhor, Tu sabe que nós somos fracos, mas precisamos de Ti para que possamos continuar, para que possamos enfrentar os gigantes que têm se levantado em nossa vida. Cuida, Senhor, de cada um de nós. Sê com essas famílias enlutadas que perderam seus entes queridos. Ó Pai, conforta cada um e nos dá este domingo maravilhoso. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos irmãos, hoje, domingo, vá para a igreja mais próxima da sua casa. Se você morar na Enseada dos Corais, no setor 3, nós estamos ali com culto às 10 da manhã até às 11 horas com a EBD. E às 17h30, 5h30, às 19h30, 7h30, com o nosso culto de adoração. Então, é uma honra para nós, se você morar e quiser nos visitar. Mas procura andar em obediência, confiar em Deus, que não tem gigante que se levante na sua vida, você confiando em Deus, pedindo a Ele que não caia sobre terra. A sua arma é Jesus Cristo e Deus vai estar com você. Que Deus possa estar abençoando a todos que ouviram esta palavra e não deixe de ir para a igreja mais próxima da sua casa. Use máscara, álcool gel, lava as mãos e obedeça às autoridades sanitárias. Que Deus possa estar te abençoando, a você e toda a sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém.